Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo. Vamos começar a ter uma mente zen hoje? Eu estou aqui com a querida Vera Salvo. Tudo bem, Vera? Tudo bem, doutor Elson. E aí, a nossa tarefa hoje é discutir uma parte do nosso nome, né? O podcast Mente Zen. Hoje a gente vai falar sobre a mente. Que raios é essa tal de mente? Vera, é possível entender melhor o que é a mente? Com certeza, mas nós vamos ter que percorrer um caminho para poder chegar lá. E olha, é um caminho com humildade, né? É um caminho com humildade porque perguntar seriamente, discutir seriamente sobre a mente é uma tarefa que assola a mente dos filósofos há séculos, há milênios. Então, com muita humildade, assim, a gente vai discutir sabendo que mentes muito mais brilhantes já pensaram sobre isso. E mesmo agora, né, eu já tive esse tipo de conversa com um especialista em filosofia da mente. É absurdo que o grau de conhecimento e de erudição. Então, tem muitas camadas diferentes de complexidade sobre o tema, mas é preciso começar em algum lugar, né? Então, a gente pode começar mais simples. Por exemplo, aonde está a sua mente agora? Peraí, Verinha, você me apertou. Onde está a minha mente? Você quer dizer no que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo? Ou onde ela se aloca fisicamente neste universo? Aí já está muito complicado, né? Então, por enquanto, a minha pergunta é da mente. Então, aqui estou vendo sua cabeça, sei que nesta cabeça tem uma estrutura, o cérebro, e dentro dele a mente, que pode trazer diferentes percepções. Tá, aí eu vou dizer assim, eu não sei onde está a minha mente, de verdade. Eu sei que a estrutura física nesse universo físico que se relaciona com a minha mente está aqui dentro da minha cachola, dentro do meu crânio, e é o meu cérebro. O cérebro, ele é um emaranhado de fios, onde passa eletricidade. Esses fios, no ponto de vista do cérebro, a gente chama ele de neurônio. Ele é um neurônio, é uma célula viva, ou seja, que se modifica ao longo do tempo, mas é um fio, né? E esse emaranhado de fios, por que você me perguntou se está aqui dentro? Se a gente for com o microscópio mais potente que existe, com um microscópio eletrônico, e olhar o cérebro, você não vai enxergar a mente. É outro plano de existência, né? Do mesmo jeito que... Eu não estou falando nada de outro mundo. Do mesmo jeito que você abrir o celular, você olhar o microchip do celular, colocar o microscópio, você não vai identificar lá o WhatsApp. Não vai aparecer no microscópio a tela do WhatsApp ali. Então, é um outro plano. É um sistema no plano das informações, né? É um sistema de informações, né? Então, é uma pergunta filosófica difícil, onde está o cérebro. Mas o que você tinha na sua mente sobre isso, Vera? Quando a gente pergunta muito, né, principalmente dentro do universo de mindfulness, aonde está a sua mente, nós estamos querendo muito saber sobre os pensamentos. A nossa mente, ela é turista, viaja muito para o passado, para o futuro. Aonde ela costuma ficar menos tempo é justamente no presente. Então, nesse momento, estamos aqui. Cérebro, corpo, neste lugar. Mas a mente pode ter ido para muitos lugares. Mas nem sempre a gente percebe que ela foi embora, que ela se engajou. Literalmente, como a gente costuma ouvir, viajou na maionese. Não, sabe o que eu estou pensando? Que uma coisa é o exercício intelectual de pensar o que é a mente, e talvez esse é de onde eu estou partindo, e o que você está dizendo é assim, tudo bem, você pode fazer o exercício intelectual do que é a mente. E o exercício experiencial de experimentar a própria mente, que esse é o convite que você está fazendo. Sim, porque é um exercício poder perceber a nossa mente. Nós pensamos muito,
Somos seres pensantes. E o dia inteiro nós somos bombardeados por diferentes pensamentos. Mas é muito interessante que quando a gente para, por exemplo, para avaliar, deixa eu olhar para a mente, deixa eu perceber os pensamentos, é como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde. Por alguns segundos parece que não vem pensamento nenhum. Já passou por isso? Tipo assim, deixa eu pensar uma coisa agora, qualquer coisa. Dá um branco, né? Ou ao igual contrário. no final de uma palestra, não sei se você já assistiu uma palestra que você adora, não sei o que, e a pessoa fala, eu gosto muito que vocês façam perguntas, gente. Alguma pergunta? E aí eu queria muito ter ideia de uma pergunta, não vem nada. Exato. Tava cheio de coisa na minha cabeça antes. Quando ele pediu para fazer uma pergunta... Exato, ou ao contrário disso. Eu poderia dizer assim, nesse momento, pode pensar em qualquer coisa que você quiser, com exceção de um elefante branco com lacinho cor-de-rosa na cabeça. Mas pode pensar qualquer coisa, só não elefante branco com lacinho cor-de-rosa. O que aconteceu? Sacanagem, velho. O que aconteceu? Eu não vou dizer que eu pensei no elefante branco com lacinho cor-de-rosa. Mas é algo que acontece, eu vou fazer diferente. Pense num limão bem azedo. Uhum. Algo mudou? O que vem, o que eu consigo sentir um pouco mais é na sensação na boca, né, do limão. Perfeito! Esse é um dado bem importante. Porque muitas vezes, né? Então, começamos aqui a falar... Você já tá levando essa conversa pra comida, hein? Mas é porque eu queria chamar a atenção, a gente começou, né, a falar de mente, estamos aqui no Mente Zen, mas para um olhar, para um pensamento mais ampliado. Então, fiz essa brincadeira do limão azedo e você mencionou a salivação, a sensação na boca só de pensar. Essa é uma informação bem importante porque às vezes a gente separa, né, as coisas, né? Então, o que é a mente, o que são as emoções, o que são as sensações. Quando, na verdade, nós somos um conjunto de sistemas integrados. Então, a partir do que eu penso, eu posso desencadear uma emoção e uma sensação, por exemplo, corporal. Uhum. Só de falar sobre isso. Sim. E eu acho que esse é um ponto fundamental sobre o que é a mente, a nossa experiência da mente, porque a mente, do jeito que eu enxergo, fazendo essa analogia com a computação, né, com o sistema de informação da computação, a mente é um sistema de processamento de informações. Então, quando a gente fala de um sistema, o que é um sistema? Um sistema, ele é alguma coisa que recebe informações, alguma coisa acontece dentro desse sistema com essa informação, vamos dizer assim, esse sistema processa essa informação de alguma forma, modifica essa informação, e esse sistema tem uma saída, que é um output, que é alguma, no nosso caso, um ser vivo, é algum tipo de comportamento ou ação nossa em relação ao ambiente, ou em relação àquela informação. Só que quais são essas informações que chegam no nosso sistema de processamento, que é a mente? Então, pode ser qualquer uma das informações do nosso sentido. E aí, já que a nossa mente está alocada no cérebro, elas chegam através das vias aferentes ou vias que recebem informações chegando no cérebro. Essas vias podem ser dos nossos 5 sentidos. E aí, eu vou dizer, a minha experiência com a minha mente é predominantemente verbal. É predominantemente, quando vem alguma coisa na minha cabeça, é predominantemente verbal em língua portuguesa. Então, é isso que povoa a minha mente, né? Mas pode ser visual, pode ser olfativa, pode ser gustativa, pode ser tátil. Isso dos sentidos tradicionais. Mas tem muitas outras informações aferentes que chegam no cérebro que talvez a gente... E que a gente não tem tanta consciência assim. Uhum. Então, você chamou a atenção para isso, para essa relação
dessa informação aferente imaginada. Então, você me falou verbalmente, eu ouvi você falando do limão, meu cérebro processou e o output que veio foi um output gustativo. Então, olha que raios, né? O cérebro processa, tem os fios que chegam com informação no cérebro, processou, e a via de saída, nesse caso, foi uma via aqui nas glândulas salivares da minha boca, né? Uhum. E nesse sentido, se a gente fosse pensar, por exemplo, uma criança, né? O adulto a gente ouve muitas vezes, né? Então, o hardware, né, já está muito cheio. Muitas informações chegando. Eu vou sobrecarregar, será, a mente? Olha, depende. Depende. E aí a nossa mente tem uma outra coisa muito parecida com um computador, que é o seguinte. Existem as informações que estão abertas agora na minha mente. Igual o computador tem a memória RAM, Random Access Memory, é a memória que tá sendo utilizada naquele instante para fazer a determinada tarefa. Essa memória é limitada. É bastante limitada. Isso varia de pessoa para pessoa, mas é reduzido o número de informações que eu consigo utilizar ao mesmo tempo. Então, essa seria a memória de trabalho, ou na linguagem do computador, é a memória RAM, né? Isso vem de fábrica. Tem como treinar a memória RAM do seu cérebro? Acho que tem, mas não vai mudar tanto assim. Então, sei lá, é a memória que você guardar eu vou te dar uma sequência de números, você guarda e me fala em sequência. Essa é a memória RAM, que você ficou com aquelas coisas. Então, eu te falo o telefone, você está indo lá discar 55, não sei o que, e aí você consegue. Aquela memória ficou lá rodando no fundo. Agora, outra coisa é a memória que vai ficar armazenada, né, no seu HD de longo prazo. Você não está usando ela agora, ela está lá. O difícil é achar ela depois, né? É isso que eu ia falar, né? Então, assim, são tantos arquivos que podem estar fechados, que na hora que eu quiser acessar um deles, como é essa busca? Pensando, por exemplo, que um adulto, né, uma pessoa de 40, de 50 anos, teve muitos estímulos, muitas experiências e acumulou muitas gavetas. Uhum. Isso coloca essa pessoa em desvantagem? Essa mente vai estar mais desgastada? Isso quando eu era criança eu via muito. E estudou demais, ficou doido. Olha, não. Entre aspas, né? Em desvantagem para quê? Porque, olha só, para que serve o ser humano? A regra, se a gente for... O que a gente faz aqui é sobreviver, né? Do ponto de vista evolutivo, né? Se adaptar a sobreviver e aumentar o pool genético que a gente recebeu. É aumentar a prevalência dele no mundo, né? Então, a gente não foi feito para viver bem. Teoricamente, não está no nosso cerne ter uma vida feliz. Isso não necessariamente está no nosso cerne. Nosso cerne é reproduzir e ampliar o pool genético que a gente veio. Então, o trabalho de ser feliz é um trabalho mais de uma escolha pessoal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano ele vai fazer as suas escolhas e muitas vezes essas escolhas elas não vão ser positivas. Então, você vai fazer uma escolha independente de uma escolha que seja favorável emocionalmente. É uma escolha mais prática, né? Não sei se você já viu isso. Quanto mais em situação de privação, por exemplo, quanto mais em sofrimento, mais você faz escolhas de sobrevivência, que pode ser... E essa ameaça que você está vivendo pode ser uma ameaça real ou imaginada. Você faz escolhas. Então, escolhas do tipo... Você se alimenta pior. Quando você está numa situação de estresse, você escolhe alimentos com altíssimo teor calórico, basicamente porque você entrou num modo de sobrevivência. Uhum.
Ao te ouvir assim falar, eu lembrei de um livro que se chama O Cérebro de Buda, que fala um pouco da neurociência. Então, nesse sentido, evolutivamente, né, falando, quando você trouxe, né, da felicidade, que é algo mais, ele comenta justamente isso. Então, o nosso cérebro não foi desenhado para nos fazer felizes. Foi para que nós pudéssemos sobreviver. Esse programinha Felicidade você tem que instalar, né? E aí, tem que fazer o upgrade. E por que sobreviver? Então, é uma tendência natural nossa, enquanto ser humano, a gente acabar se focando muito nas coisas que são ruins, ao invés de enxergar também as boas. E isso por quê? Porque o meu cérebro está trabalhando para que eu sobreviva. O que é ruim é uma ameaça. Porque ele trabalha com também as ameaças que não são reais, que talvez nunca venham a acontecer, mas eu estou preparada para que, se algo acontecer, ele já está criando mecanismos para essa defesa. Então, a gente pode, muitas vezes, com essa mente tão voltada para essa sobrevivência, nós sofrermos mais do que o necessário por criarmos cenários catastróficos de algo que não está acontecendo e que não vai acontecer, mas a mente está criando. Uhum. Não, quer ver uma coisa... nossa ancestralidade mental, assim... não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você está num lugar que você está nadando. Pode ser uma piscina, mas... melhor que seja um ambiente da natureza. Ou você está nadando no mar, ou você está nadando num rio. Na minha cabeça, enquanto eu estou fazendo isso, tem sempre lá no fundo, assim, sabe? Que vai vir um jacaré me comer. Vai vir um tubarão me comer. E a chance... logicamente, ali a chance é mínima. Mas o meu cérebro quer me proteger. Se tiver a mínima chance de aparecer um jacaré para me comer, eu quero sair dali o mais rápido possível. Exatamente. Ele não pensou num peixinho, alguma coisa. Ele vai pensar no perigo. Então, a nossa mente nos pregando peças. Dizem que a mente mente, será verdade? Com certeza, é um sistema de processamento de informação. O que está rodando lá não é a realidade. É um processamento da realidade. Aí você pode me perguntar, o que é a realidade filosoficamente? Aí você me mata, porque também é muito difícil responder essa pergunta filosófica. Mas o que está passando na minha cabeça é um processamento de uma informação. Olha só, existe... os filósofos metafísicos, eles podem questionar, inclusive, se existe alguma coisa fora de mim, né? Então, estou olhando você. Os metafísicos podem falar, você está realmente aí? Eu não sei. Mas alguma coisa que está aí, se é que existe, suscitou informações que estão chegando no meu cérebro e eu estou processando e formando uma imagem que eu enxergo ser e considero ser você. Agora, olha que coisa curiosa. Essa imagem que eu estou fazendo de você, ela dura um instante. Um instante infinitamente pequeno de tempo. E aí depois vem outra. Então, de certa forma, a minha experiência de existir é uma experiência num tempo infinitamente curto de tempo. Sim. Imagine que você está aqui a gente está aqui num instante, depois vem outro instante, vem outro instante, vem outro instante, vem outro instante. Em algumas reflexões filosóficas, não há nada que me garanta que o próximo instante tem que ser uma continuidade do instante anterior que eu estou vivendo. Sim. Isso é o que... Até porque eu posso estar aqui, vivendo esse instante na minha mente, e cai um raio aqui no estúdio, me mata, acabou. É isso Ou
esse raio acertou uma parte do meu cérebro, que é a parte que processa a informação visual, e aí o que está chegando no meu cérebro visualmente não forma uma imagem mental e eu fico com, por exemplo, um troço que chama cegueira cortical. Meus olhos te enxergam, mas meu cérebro não processa a informação da sua imagem e eu não te vejo. Que interessante. Mas assim, até trazendo para algo mais simples, concreto, quando a gente está aqui falando da mente, né? Então, essas imagens, essas associações, por exemplo, né? Que a mente faz de uma catástrofe, de um possível crocodilo que vai surgir. Se eu não tomar consciência de que eu estou pensando, que foi um evento mental, né? O pensamento é uma produção da mente. E eu me superidentificar com essa produção mental, com esse pensamento, eu me engajar, eu posso gerar estados mentais. Então, surge um medo, um aperto no peito, de repente eu vejo um movimento, já acho que é o crocodilo chegando, isso altera o batimento cardíaco, a possibilidade de desenvolver o descentramento, a metacognição, de perceber que eu estou aqui, existe um cérebro que produziu um pensamento e eu consigo manter um distanciamento, percebendo que eu não sou e que não está acontecendo aquilo que a minha mente criou. E é um exercício, né? Você falou de metacognição, Vera. Me explica o que é essa tal de metacognição. Eu estou aqui. Enquanto a gente conversa, a mente não para de pensar. Então, muitas vezes, quando nós estamos com outras pessoas, a gente está ouvindo, mas de vez em quando a gente passa para o próximo, né? Então, tentando adivinhar qual será a próxima pergunta, o que vai vir depois. Então, por alguns segundos, eu saí daqui. Mas pode vir uma história, uma lembrança de alguma coisa, e aí eu vou lá um pouquinho. Eu me engajo nesse processo e não percebo. Esse é um caminho, é um modelo neurocognitivo para a gente explicar como às vezes a gente se superidentifica, e ao superidentificar, como se eu tivesse uma máscara que grudou em mim. Eu não consigo perceber. E a metacognição vai me permitir trazer esse distanciamento, como se eu fosse um observador, notando que eu produzi, a minha mente produziu esse pensamento, esse cenário que trouxe, por exemplo, uma preocupação. A gente não vai ficar na divagação e muito menos nessa superidentificação. É como se eu pudesse ir para o cinema, tá lá a tela mental e eu tô aqui assistindo. Se eu resolver ir para o palco, eu estou participando do processo. Eu não consigo mais dar conta de perceber tudo o que acontece. Eu me misturo com o que está acontecendo, com as emoções, e isso pode refletir em mim. Eu acho isso muito interessante, porque a gente esbarra numa outra característica fundamental da nossa experiência mental, que é assim, sei lá que raios que acontecem, e aí tem um monte de neurocientista pensando nisso, filósofo, que a gente vive a nossa experiência mental em primeira pessoa. Eu existo enquanto ser único e vivo todas essas experiências sensoriais como um indivíduo em primeira pessoa. Né? Sou eu que estou te enxergando, sou eu que estou falando. Tenho essa sensação de existir individual, capaz de agir no mundo. Né? Agora, isso, na prática, isso torna a gente mais eficiente para defender os interesses disso aqui que existe. Né?
Mas, emocionalmente, ou em termos de bem-estar, muitas vezes essa experiência de primeira pessoa pode ser insuportavelmente difícil. Sim. E aí, isso que você está descrevendo é uma ferramenta mental para diminuir a intensidade desse sentimento, dessa emoção, né? Não é isso? Sim, seria uma habilidade possível de ser treinada no sentido de nos proteger da nossa própria mente, de tudo que ela cria, né? Porque o próprio Einstein, né, ele dizia, os problemas da mente não são resolvidos na mente. Ela cria problemas que talvez a gente precise de outras habilidades, nos distanciando um pouco, para que a gente não se sobrecarregue vivendo catástrofes inexistentes. Uhum. E é isso, né? Às vezes você precisa instalar um programinha novo ali, rodar um antivírus novo. No Windows de antigamente, não sei se você lembra, Carlos, tinha aquele desfragmentador de disco. Você clicava lá, o meu ficava 2h30, aí você via lá um bloquinho verde vindo para cá, vindo para lá, que é uma imagem mental de uma reorganização do que você carrega de informação na sua mente para tornar ela mais leve e mais eficiente. Você me perguntou, fica pesado de informação? Tem um limite? Provavelmente, computacionalmente, provavelmente deve ter um limite, né? É uma estrutura, tem um limite de gigabytes, terabytes, sei lá quantos bytes que é possível armazenar. Mas qual que é a lógica do nosso cérebro e da nossa mente? Pelos os nossos fios, né, do nosso cérebro serem células vivas, elas vão se adaptando. Elas vão modificando, fazendo novas conexões. Então, o programa que a gente mais roda, ou as informações que a gente mais roda no cérebro, elas vão ocupando mais espaço. Porque são os programas que a gente mais roda, são os que eu mais preciso, e elas vão ficar mais eficientes, né? É por isso que o cara que treina o Victor Wooten, meu ídolo do baixo, que o cara é baixista desde os 3 anos de idade, por isso que o programa tocar baixo no cérebro dele é muito melhor do que o meu, que foi começar a aprender a tocar baixo 1 ano atrás, né? É muito mais eficiente. E aí tem outra coisa. Quanto mais precocemente na vida se roda um programa, mais a sua mente vai ser eficiente para rodar aquele programa. Porque, em tese, assim, aquele comecinho de vida você está rodando programas para sua sobrevivência, né? Então, aqueles são os programas que vão ficar mais marcados. Então, aí eu vejo no YouTube de vez em quando uma criancinha de 2 anos tocando Mozart no piano, arrebentando o piano. Eu falo, meu Deus do céu, como é que isso é possível? É porque esses programas, né, essas funções mentais que são instaladas no comecinho de vida, elas vão deixar marcas muito profundas, para o bem e para o mal, né? Sim. E aí eu estou falando também que em situações de vida, traumas, situações de negligência, de abandono, de abuso no começo de vida, esse programa, as consequências mentais disso vão ser muito mais significativas. E aí o cérebro lá infantil vai armazenando um monte de programa, chega na adolescência. Na adolescência acontece uma coisa no cérebro, Vera, que a gente chama de pruning, que é tipo uma poda, uma jardinagem, assim. Então vai morrendo neurônios, você vai perdendo neurônios e conexões que provavelmente são as conexões mais que pro rumo que sua vida foi tomando foram as menos usadas, são as mais inúteis. E esse pruning deixa o seu cérebro mais, em tese, mais eficiente para as coisas que você tem mais propensão de precisar, né? Curiosamente, problemas nessa poda neuronal, eles estão associados a vários transtornos mentais, como esquizofrenia, por exemplo. Mas então, por exemplo, tudo que a gente ouve em relação a pessoas de mais idade serem incentivadas a fazer coisas
que elas nunca fizeram em aprender coisas novas para trazer uma vitalidade para o cérebro, então não seria algo interessante? Não, é algo super interessante. Super, super interessante. Esse fenômeno do pruning, assim, de fazer a poda, é algo que o nosso cérebro já faz naturalmente, precisa fazer, senão você fica menos eficiente nas coisas mais importantes. Mas a partir daí, a partir dos 20 e poucos anos, o número de neurônios do seu cérebro vai só decaindo. E quanto menos você utiliza os programas, mais a função do nosso corpo é conservar a energia. Então, se você não está usando, queridão, você não está precisando, deixa eu conservar a energia para bater seu coração, para o intestino processar nutrientes, sei lá. Você não está precisando, a gente corta. Uhum. É um chefe radical, o nosso corpo. Então, se você não está usando seu cérebro, ele vai cortar. Uhum. Vai morrer neurônio. E é isso. Faz sentido você manter uma atividade cerebral sempre o mais intensa, o mais ativa possível, respeitando os seus limites, o seu bem-estar também. Tudo tem limites. Falar, nossa, é importante deixar o cérebro ativo, deixa eu ler livros 24 horas por dia. Aí você vai matar neurônio por falta de sono. Não vai dar certo. E nesse processo, a neuroplasticidade cerebral? Então, olha só. Antigamente se tinha um conceito de que neurônio... você não tinha nascimento de neurônio novo no cérebro adulto. Essa era um dogma, assim, uma informação. E realmente, na maior parte do cérebro não tem, mas algumas áreas do cérebro tem. E uma coisa que o cérebro faz, mesmo que não seja nascer neurônio novo, é o neurônio se conectar com outros neurônios. Então, mesmo que ele não tenha um neurônio novo, existem coisas que você pode fazer para o seu cérebro se conectar mais com outros neurônios. Cada neurônio pode se conectar até, sei lá, com centenas, milhares de outros neurônios. Ou pode se conectar com muito menos, se o neurônio não estiver saudável, se ele não for estimulado. Né? Então, essas conexões são altamente relevantes. E olha só, o fato de você... A gente pode ter uma experiência clara disso, né? De como é que uma experiência mental se conecta com a parte física. Imagina, Vera, quando você está... A última vez que você aprendeu uma coisa totalmente nova que você não tinha a menor ideia antes de como fazer. Então, tenta imaginar, e você em casa também. Imagine você aprendendo uma coisa... A última vez que você aprendeu uma coisa nova. E vou te dar uma dica. Sabe quando é que você realmente aprendeu uma coisa nova? Quando você se sentiu completamente inútil e incapaz enquanto você estava aprendendo. Você fala, meu Deus, eu devo ter algum problema mental, porque eu não aprendo esse negócio. O fulaninho ali aprendeu tão fácil, por que eu não aprendi? Vou te dizer por que você não aprendeu. Porque você não sabia. O fulaninho aprendeu rápido, porque provavelmente ele sabia aquilo, mas talvez de um jeito um pouco diferente, mas ele já sabia. Se você realmente não sabia nada, não existia conexão de neurônio com neurônio sobre aquela informação. Então, não existia o caminho cerebral para você saber aquilo. E construir esse caminho cerebral vai exigir você bater a cabeça na parede e ficar, meu Deus, como é que isso não faz sentido para mim, não sei o quê. Aí, lá pelas tantas, você fala assim, entendi, por que eu não pensei nisso antes? Sabe por que você não pensou nisso antes? Porque não tinha conexão. Era impossível você pensar nisso antes. Agora você consegue. Parabéns. É interessante ouvir sobre isso, porque me lembra, né, falando de aumentar rede neural e outras conexões, a Tamara Russell, que é uma psicóloga, neurocientista do Reino Unido, ela trabalha muito com a questão das artes marciais. E nesse sentido, ela diz que a gente poder aprender a partir do corpo aumenta muito a possibilidade de também aprendermos novos caminhos neurais, de potencializar a nossa mente, de treinar também como os sistemas são integrados. À medida, por exemplo, que eu exerço
efeito motor eu controlo, por exemplo, se eu vou erguer minha mão, se eu vou abaixar a minha mão, ao exercer esse controle motor, isso vai repercutir também no meu sistema cognitivo e no meu sistema emocional, no sistema límbico. Então, se eu reduzir, por exemplo, a velocidade da minha caminhada, se eu lentificar o meu passo, eu também vou estar agindo sobre o meu sistema cognitivo, então a quantidade de pensamentos que eu vou gerar, e isso também vai ecoar nas emoções que eu possa estar abrigando no coração. Uau! Que coisa, hein, Maria? Esse é o BMT, é o Body Mind Training. O treinamento da mente no corpo. Acho que nós vamos precisar de uma conversa disso, hein, Maria? Porque é muito interessante, porque às vezes a gente está usando algumas áreas, mas a gente pode ter outras habilidades. Sim, que interessante. Você tinha perguntado, né? Como é que você faz para uma informação que rodou no seu cérebro para aquilo ficar mais acessível, né? Como é que eu acho esse arquivo? Então, uma das coisas é essa, você integrar outros sistemas, né? Então, se é uma informação predominantemente da linguagem, né? Você integrar, e eu ouvi o Carlos falando que na cabeça dele funciona muito com cheiro, com peso. Integrar essas outras coisas aumenta, e aí eu vou usar um termo que de vez em quando a gente usa em neurociência, aumenta a saliência, né? O quanto aquela informação é vista como importante no contexto de todas as informações da sua mente. Um outro sistema que é capaz de hiper mega potencializar a saliência de uma informação são as emoções. São as emoções. Então, coisas que você está muito engajado emocionalmente ou que produzem um impacto emocional grande, aquilo vai ficar, digamos, realçada, né? Você vai colocar lá um realce verde ou amarelo fosforescente, sei lá, na sua mente. Isso é tão verdade porque você fala, putz, mas e fulano que o impacto emocional foi tão grande que a pessoa simplesmente esqueceu daquilo. É justamente isso, assim, foi um impacto que tornaria aquela informação tão saliente que aquela informação poderia atrapalhar o funcionamento do sistema todo. É uma forma de defesa. De proteção. Né? Eu não vou acessar o calabouço, onde existem os dragões, os monstros. Putz, mas eu não deveria ser corajoso em enfrentar? Mas tudo tem seu tempo também, né? Sim. Aquela foi uma resposta automática do cérebro. Falou, opa, peraí, isso aqui vai dar um reboot no sistema. Deixa eu queimar só o fusível para não queimar o sistema inteiro. Aí, Perfeito. Então, mais uma vez, o sistema de sobrevivência limite. Que às vezes bloqueia, eu não lembro de alguma coisa, porque o meu cérebro está trabalhando para isso, né? Então, a gente pode entender que dentro desse mecanismo de sobrevivência nosso, de evolução, para nos proteger, colocar algumas informações em camadas mais profundas, o subconsciente, o inconsciente, pode ser uma maneira de continuar sobrevivendo. Seria isso? Acho que sim. E aí o nosso trabalho... Tem um trabalho, assim, a gente está fazendo um trabalho intelectual de pensar sobre a mente e tem muito, como eu falei no começo, tem muitas camadas de complexidade nisso. A gente está indo pelo que a gente se aproxima mais, né? Na nossa história, nos nossos estudos. Mas tem uma coisa muito curiosa que é assim... os nossos cérebros são razoavelmente parecidos.
né? O cérebro de um ser humano e o cérebro de outro ser humano é razoavelmente parecido. Mas as conexões que foram se formando entre os neurônios ao longo da vida formam assim, absurdamente um número de combinações possíveis absurdamente alto. Então, tem muitos cérebros diferentes que poderiam existir em mim mesmo. Se eu tiver... vamos voltar lá em 1900 e bolinha, quando eu nasci, aquele bebezinho. Se ele tivesse vivido outras coisas, mesmo sendo o mesmo DNA, o mesmo cérebro naquele momento, seria um cérebro com conexões muito diferentes se tivesse me trocado na maternidade. Tem muitas coisas que seriam semelhantes, porque é o mesmo cérebro, as mesmas propensões gerais, mas não seriam as mesmas conexões, né? Isso eu acho muito curioso. E até para a gente poder pensar o seguinte: tudo que eu vivo é a partir da minha mente e da minha experiência nessa mente, eu me sentindo em primeira pessoa. A partir disso, eu faço inferências sobre os outros. Então, em algum momento da vida, Carlos, você vai formando ao longo da vida, o bebê, a criança vai formando a ideia de que, peraí, existe uma outra pessoa. Isso aqui que eu estou enxergando como um cenário, às vezes o bebê experimenta aquilo tudo como parte dele mesmo. Aí depois ele vai vendo os limites do que é ele, o que é o Porque mundo. tem um tempo que ele também não se percebe, porque é uma junção com a mãe. Então ele está vivendo ali tudo como experiência, não tem esse sentimento de pessoalidade, né, de primeira pessoa. Mas aí na vivência com a mãe, né, o olhar da mãe, o toque da mãe, ele vai criando essa percepção de que eu existo, eu sou um ser individual. E em algum momento ele percebe que o outro é um outro ser individual. E no momento posterior ele percebe que aquele outro ser humano tem uma mente dentro dele, que é uma mente diferente da minha. E que pode ter informações diferentes da minha. Esse fenômeno chama teoria da mente. Quer dizer, você cria a hipótese, ao longo da vida você vai criando a hipótese. A Verinha tem uma mente, a mente dela tem outras informações que não as minhas. É divertido isso porque tem um teste psicológico para você ver quando na infância que se desenvolve essa percepção de que existe um outro com outras informações. Olha, em linhas gerais é assim, bota a criancinha para brincar, né? E aí na historinha tem duas criancinhas brincando, estão brincando ali e tal. O Ralph colocou essa bolinha dentro da caixa, mas o Pedro não viu. O Pedro não viu. E ele estava lá de fora, não viu o Ralph colocando. Aí pergunta para a criancinha: quando o Pedro voltar, onde é que ele vai procurar a bolinha? Aí a criança, que ainda não formou a teoria da mente, assim, vai procurar aqui dentro da caixa. Por que vai procurar dentro da caixa? Porque a bolinha está dentro da caixa. Por que ele procuraria em outro lugar? Ele não consegue imaginar que o Pedrinho não tinha informação na mente dele de que o Ralph tinha colocado a bolinha dentro da caixa. Então, ali, se eu não me engano, ali em torno dos 4 anos que começa a se formar essa percepção de que o outro tem outras informações. E aí também, por mais que existam muitas semelhanças, a minha experiência da minha mente pode ser diferente da sua. Em vários aspectos. Um deles, que para mim ficou marcante, porque é algo que para mim foi explicador, eu ver, é um negócio chamado afantasia. Você já viu isso, Verinha? Eu vi porque eu acabei de te falar. Né? É verdade. Mas é assim, nós temos... parte das nossas faculdades mentais permitem a gente formar imagens mentais. Imagens com a conotação visual, inclusive. Né? Então, eu falei que a gente tem informações que chegam na nossa mente do meio exterior, mas a gente pode produzir informações novas na nossa mente, fazer uma imagem mental, e o input na nossa mente ser essa própria imagem mental que eu inventei. Né? Então, uma das coisas que acontece é assim, a capacidade de imaginar coisas. Eu ficava com muita raiva da minha esposa quando a gente vai redecorar o quarto. Aí ela, olha, tá aqui a cama aqui, esse quadro aqui, e eu assim, não faz sentido nenhum isso para mim, né? Não tô conseguindo acompanhar o raciocínio. E ela ficava com raiva de mim porque eu não conseguia acompanhar o raciocínio. E aí a explicação eu encontrei nisso. E aí
a capacidade de formar imagens mentais é variável nas pessoas. Então, não fique com raiva do seu ente querido, porque ele tem capacidades diferentes. Não, é variável. Porque homens são de Marte, mulheres são de Vênus, talvez. Mas pode ter isso de homens e mulheres, do cérebro masculino e do cérebro feminino, mas tem variações, inclusive, dentro das mulheres e dentro dos homens. Tem um teste, um jeito de ver isso, meio bobinho, assim, mas eu acho legal, para todo mundo poder participar. Vamos lá. O teste, né? Quero que vocês que estão vendo, você também, Verinha, todo mundo está aqui no estúdio, imagine com o máximo de detalhe possível, imagine na sua mente uma maçã. Imagine uma maçã. Feche os olhos, imagine com o máximo de detalhes uma maçã. Cor, textura, o máximo de detalhes. Beleza. Agora, o que é... Eu vou mostrar uma imagem aqui de possibilidades para você dizer o que você imaginou parece mais com qual imagem. Põe aí, Diego. Vai aparecer na tela aqui. Isso. Então, vamos lá. Então, o que você imaginou é a figura 1, que é uma maçã vermelha com uma certa tridimensionalidade, dá até para ver o reflexo na maçã, um pouquinho de gotas é aquilo. O 2, que é o contorno da maçã bonitinho, mas não tem tridimensionalidade, o vermelho é um vermelho uniforme. O 3, que tem o contorno, mas a cor é meio opaca, não tem mais o vermelho, é só uma cor diferente. O 4, que é basicamente quase sem cor. E o 5, que é assim, não veio nada na cabeça, não tem imagem de maçã. Quem está aqui mais para o 5, a gente chama de afantasia. Isso é um termo que foi cunhado recentemente, 2016, mas essa experiência de imaginar pessoas sem imagem mental, isso já era descrito há muito tempo. Mas isso ficou claro, e até a pessoa que descreveu, assim, um paciente que depois da cirurgia, fez uma neurocirurgia, e aí ele se queixou, olha, doutor, antes eu conseguia ter imagens na cabeça, agora não tenho mais. Então, só que a maior parte das pessoas nasce do mesmo jeito, com essa capacidade de formar imagens, e fica a vida inteira e supõe que a outra pessoa tem a mesma capacidade, né? Agora, esse cara teve a experiência de perder a capacidade por conta de uma sequela da cirurgia. Mas então, a imagem, ela pode ser um pensamento, uma imagem, um pensamento-imagem? A gente pode entender assim, né? Basicamente, toda informação que está circulando na sua mente, esse fenômeno, informação na mente, linguisticamente, a gente dá um nome ou outro, né? A gente fala de sentimento, emoção, imagem, pensamento. Normalmente, quando a gente fala pensamento, a gente está imaginando o grilo falante. Isso, né? o grilo falante. Que é uma informação verbal. Né? Mas a gente pode ter o pensamento e imagem pode ter o como pensamento. esse. Pode ter o pensamento sensação física. Pode ter o pensamento posição no espaço. Então, tem uma parte do nosso cérebro que recebe informações para dizer se eu estou na vertical, se eu estou na horizontal, se eu estou de lado. Então, tudo isso é pensamento. Tudo isso é informação no cérebro, né? Uhum. E aí, então, seria ruim ficar lá no 5? Não sei se é ruim ou não. É ruim se eu for arquiteto. Se eu for designer gráfico, né? Mas não necessariamente... Sei lá, eu estou puxando a sardinha pelo lado, que eu estou mais no 5. Você está onde, Verinha? Qual que é a maçã? Eu estou no 1. Você está no 1? Estou no 1. O Carlos, onde é que você está, cara? Eu acho que pro 1 também. Não, acho que ele está no menos ele falou que 1 para ele é muito simples. Tem que ser melhor que 1. Ele imaginou muito mais riqueza de detalhes do que 1. Então, do mesmo jeito que tem uns outliers aqui que não conseguem imaginar nada, e eu me incluo nesses aqui, tem uns outliers que estão para lá do 1, que imaginam muito mais detalhes, né? Aí, aqui é mais ou menos 2,5% das pessoas e ali mais ou menos 2,5% das pessoas. A maior parte dos mortais está aqui no meio, né? 95% está aí. Exatamente, na curva de Gauss. Tá por aí. Então, é só para... Talvez um exercício assim. Primeiro, ter uma experiência do que é um fenômeno mental e também refletir que o outro pode ter outro fenômeno mental. Você imagina o tanto de
de conflitos que poderiam ser resolvidos de maneira um pouco menos acalorada, se a gente não tivesse essa clareza. Putz, o cara tem outra mente, pode ser que ele tenha outras informações, né? Aí indo para como resolver seus problemas em 5 minutos, né? Tem esses livros de autoajuda ou de treinamento para o mundo corporativo que falam um pouco disso, né? De como é que você tem diálogos difíceis com o outro, né? E basicamente, todos esses passo a passo se resumem assim, putz, saiba que isso que você tem certeza são informações que você colheu com a sua mente e outras informações que outra pessoa tem acesso podem trazer conclusões diferentes. E nenhum de vocês dois precisa estar mentindo ou ser malvado ou ter uma intenção negativa. Pode ser simplesmente uma experiência diferente. Tem pessoas que ficam ofendidas. Não, mas eu tenho certeza. Você está dizendo que eu não fui prejudicado? Existe essa possibilidade mesmo, assim, de ter sido uma questão circunstancial, né? E aí a gente esbarrou num outro tema mental interessante que vale a pena aprofundar, né, Verinha? Que é assim, em outro momento, talvez, que são os vieses cognitivos, né? A nossa mente é um sistema de processamento de informações. O que roda na nossa mente é diferente do que existe. É a melhor aproximação possível, mas é diferente. E os vieses cognitivos, quer dizer, coisas que a nossa mente faz naturalmente, mas que, na verdade, são equívocos, ou costumam gerar equívocos, né? Quando se contrapõe isso com a realidade. É uma boa experiência pensar nos vieses cognitivos, e um deles é esse, né? A gente sempre acha que quando eu faço alguma coisa ruim, foi culpa da circunstância e da situação. Então, putz, eu estava num dia mal, o cara pisou no meu pé, por isso que eu fui mal educado. Agora, quando eu estou pensando sobre o outro, o cara fez isso porque ele é um filho da mãe. Porque ele é um mala. Eu coloco como culpa de caráter no outro. Quando a gente falha, foi circunstancial. Sempre tem uma desculpa para justificar meus erros. Sim, a gente também pode colocar outras lentes sobre essa mesma situação, pensando, por exemplo, na empatia. Então, a minha verdade, ela não é absoluta, né? Um ponto de vista é só a vista de um ponto. Agora, é difícil quando você tem certeza absoluta, né? Será que a gente não entra aí numa inflexibilidade? Entra no cerne ali, né? Que você fala, sangue nos olhos ali, né? Aí não é uma questão de inflexibilidade psicológica, de se abrir para poder tentar entender novas ideias, pontos de vista. Uhum. Porque é assim que a gente cresce, nas diferenças, né? Exato. Olha, essa é uma coisa que é extremamente válida. Assim, quando você está conversando com alguém, imagina, é alguém que tem a vida inteira de experiências formando aquele pool de informações que está naquela mente, que é único. E você tem a oportunidade de discutir alguma coisa que é importante para você sobre aquele prisma único. É uma oportunidade valiosíssima, né? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Porque vocês que estão nos ouvindo, a gente não combinou nada. Então, imagina conversar sobre a mente com um psiquiatra. Então, são olhares, interpretações e experiências distintos, mas isso amplia muito, né, os horizontes à medida que a gente se permite essa abertura para ouvir e se permitir esse decantar, esse avaliar, porque somos seres pensantes, né? Fernão Capelo Gaivota já dizia, né? Penso, logo existo. E é duro isso de você... Tem um aspecto
que a gente toma como algo dado, assim, a nossa mente, né? O nosso funcionamento mental, a nossa experiência em primeira pessoa, como algo quase que imutável, assim. Então, é um pouco nesse aspecto que é difícil para alguém que não está tendo uma experiência mental específica entender o outro vivendo aquela experiência. E aí eu me refiro, por exemplo, a um problema de saúde mental. Quem não está deprimido entender o que é a experiência de estar deprimido. Porque esse programa não rodou na sua cabeça. Você não faz a menor ideia do que é aquilo. E a fragilidade assim, desse construto, né, da nossa mente em primeira pessoa, ela, em algumas... Nesse caso da maçã, aí, que o paciente teve uma lesão no cérebro e ele perdeu a capacidade de fazer isso. Muitas vezes na neurociência a gente se aproxima dos fenômenos quando isso acontece, né? O cara teve um problema de saúde, um derrame, afetou aquela área. Então essa área tem a ver com isso, é assim que funciona, né? E olha só, lembra que eu estava te dizendo assim, né, que um instante é conectado por outro, não existe nada inerente nas leis do universo de que o próximo instante precisaria ser conectado ao anterior. E em alguns problemas de saúde mental, isso fica mais explícito, assim. Inclusive no curso de pensamento. Tem uma característica da esquizofrenia, que é um transtorno mental que digamos, na psiquiatria, parece o protótipo do que o psiquiatra trata, né? A pessoa que está fazendo conexões equivocadas sobre a realidade, se sentindo perseguindo, ouvindo coisas. Às vezes, pessoas com esquizofrenia, quando elas estão falando, o instante do que ela está dizendo, ou o discurso dela naquele instante, não tem conexão nenhuma com o instante seguinte do discurso. E ela não se dá conta disso, né? Então, o funcionamento mental, ele precisa ser... Ele é muito sutil, ele é muito sofisticado, e não tome ele como algo dado ou algo sem importância. Do inglês, né? Take for granted. Não faça isso. É muito sofisticado. Tenha muita humildade com a sua vivência mental, né? Eu acho que isso e com a dos outros também, né? Acho que você está trazendo assim, uma coisa super importante, porque muitas vezes a gente enxerga, né, o estigma, o preconceito. Então, falando de mente, de repente, o que a gente também tem da neurociência é que nos primeiros 15 segundos a gente tende já a classificar a pessoa. A gente já faz um julgamento. Daí vem muito aquela história, né? A primeira impressão é a que fica, né? Então, dentro dos transtornos mentais, como nem sempre é visível, as pessoas não compreendem esse outro universo que se passa. Não existe uma concretude física. Por exemplo, se eu não tivesse um braço, não tivesse uma perna, eu estou enxergando o que existe. Mas, de repente, né, num funcionamento alterado da mente, muitas vezes quem está de fora faz a sua própria interpretação, o seu julgamento sobre aquilo, e tem uma ação também distinta em relação ao que percebe, como percebe. Não, exatamente. Até porque tem uns vieses, né? E um outro viés é o nosso viés indutivo, Verinha, que é o seguinte: a gente tende a... Isso que eu falei, um instante não necessariamente está conectado ao próximo por uma lei do universo. Mas a gente conecta, né? Nas nossas predições mentais. Então, eu parto do pressuposto que o próximo instante vai ser uma continuação do instante anterior. Ou seja, as informações que eu tenho agora, as experiências que eu tive agora, vão ser úteis para o próximo instante. Então, se a vida inteira o sol nasceu de manhã, todos os dias, eu indutivamente imagino que o sol não vai nascer no dia seguinte. Algum dia o sol haverá de não nascer.
mais amplamente, assim, daqui a alguns, sei lá, bilhões de anos. Mas na minha vida, no dia que eu morrer também, o sol não vai nascer para mim, né? Ou então, tem uma famosa frase, Carlos, que é uma famosa última frase que a pessoa disse na vida. Que é assim: este vulcão nunca entrou em erupção. Que é a última frase, né? Entrou em erupção, morreu. Mas fato é que... Em Pompeia, é isso. Exato. Aí o que acontece é assim, para nossa sobrevivência, ter um raciocínio indutivo é importante, né? Então, sei lá, naquele lugar ali da vivência do homem primitivo ali, é um lugar que costumeiramente tem muitos alimentos, beleza? É importante para mim poder passar lá, ter essa informação e ir lá, porque lá costuma ter alimento. Ou então, é importante, toda a vida eu comi pão e foi bom. Então, eu imagino que comer pão vai ser bom para mim. Mas agora que eu estou acima do peso, obeso, com pré-diabetes, eu tenho que mudar essa informação indutiva, porque agora mudou a realidade, mudaram os parâmetros, né? E esse é um pouco o que acontece com o preconceito. A gente vai no raciocínio indutivo. Nos primeiros 15 segundos, tudo que eu já fui bombardeado na minha vida, a gente pode ter sido bombardeado com coisas úteis, mas com um monte de coisas inúteis. Vou dizer uma coisa inútil que a gente é bombardeado. O Brasil é o país da cerveja. Sabe o que existe de verdade nisso? Como é que isso foi construído? 100 anos de publicidade incessante de cerveja, de bebida alcoólica, dizendo que cerveja é um patrimônio do Brasil. Aí quando é que eu me dei conta disso? Quando eu fui para a África do Sul e tava lá um outdoor, África do Sul, país da cerveja. Filha da mãe! Não era o Brasil? Eu consigo entender o Brasil ser o país do futebol. Isso tem a ver com as ondas migratórias no Brasil do século XIX e a população marginalizada, negra, um esporte que precisa de muita gente, precisa de pouco dinheiro para ser praticado. Eu consigo entender. Eu consigo entender o Brasil ser o país do carnaval. Você tem a história colonial portuguesa chegando, se misturando com a ancestralidade africana e produzindo samba. O Brasil é o maior carnaval do mundo. Agora o da cerveja é só propaganda, bombardeando. E agora, mas é o país da cerveja, né? Ou, indo para outra história, por que o Papai Noel veste de vermelho, né? Décadas e décadas de propaganda maciça associando o Natal com um produto comercial. Sim. Posso falar? Sim. Por favor. Coca-Cola. Sim. Inclusive... O poder da mídia. É isso aí. Então a gente pode ser bombardeado com um monte de informações inúteis, né? Mas elas nos influenciam. Agora, o duro, Vera, é que a principal função do nosso corpo é conservar a energia. Se eu tiver que refletir ativamente sobre todos os raciocínios indutivos automáticos, eu não vou fazer nada na minha vida, eu vou ficar só pensando. Mas não é bom também para o nosso bom. cérebro pensar Não é o tempo todo. E aí, como é que a gente julga o que eu vou reavaliar e o que eu não vou reavaliar? É um exercício, na verdade, pessoal, né? Muito pessoal. Sim, porque às vezes a gente também quer, né, pensando, atento o tempo todo como se fosse uma coisa boa, mas a gente gasta muita energia, o cérebro gasta muita energia para pensar, embora ele represente percentualmente muito pouco do nosso corpo. O cérebro, o nosso funcionamento mental, o nosso cérebro, ele consome 30% da energia do corpo. Pois é. Ele é só 2% do peso, consome 30% da energia. É altamente desproporcional o tanto de energia que ele consome. A pessoa fala, né? Tô cansada de pensar, né? Quando ela tá fosforilando muito. E Vera, como é que a gente pode, aí mais falando da experiência de existir e de ter esse fenômeno mental, como é que a gente pode viver a experiência de ter uma mente de uma maneira mais tranquila? Então, a gente costuma dizer que a nossa mente é uma mente macaco.
como assim essa mente macaco? Ela vai pulando, né, de galho em galho. A gente começa com uma coisa e aí de repente está em outra, está em outra, está em outra e a gente vai muito longe. Tem algumas pessoas que falam assim, não só é uma mente macaco, mas o macaco que foi picado pelo escorpião, né, bêbado. Então, nós temos milhares de pensamentos por dia e não tem problema pensar, né? Muitas pessoas às vezes querem ter a mente vazia. Você acha que é possível esvaziar a mente? Ficar sem pensar durante 1 hora, 2, acha que é possível? Durante 2 milissegundos. Porque muitas vezes essa é uma expectativa. Nossa, não aguento mais pensar. É a rádio sem parar, o tempo inteiro, o grilo falante, trazendo muitas informações. Os pensamentos vêm de caravana. Você falou do rádio, agora eu lembrei, tem uma música do Chico Buarque, não me fugiu qual, assim, que ele fala esse termo, rádio cabeça. Um pouco nesse contexto. Aí, informação inútil, né? A origem daquela banda Radiohead vem daí. Não necessariamente eles eram fãs do Chico Buarque, mas alguém sugeriu para eles, olha, tem alguém que conhecia a música, falou do termo, né? Da rádio cabeça, Radiohead. Talvez para a gente poder explorar um pouquinho essa questão, né, desses muitos pensamentos e o quanto isso pode refletir no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência. No caso, você vai comandar e eu vou ser o... Isso, para a gente poder ter um momento lúdico aqui dessa mente zen. Então, vamos entender um pouquinho. Cadê? O que seria uma mente zen, né? O que seria? Peraí, então, vamos trazer tudo para a gente poder tentar fazer aí essa experiência de forma visual. Eu tô... Me ajuda aí, produção, se eu tô... Se tá dando pra ver. O que eu coloquei aqui, Verinha? Então, primeiro vamos começar com este recipiente, né? Então, aqui a gente tem o nosso cérebro. Então, ele falou lá do teste, né, da maçã. Agora a gente vai mostrar aqui algo que também vou pedir que vocês imaginem, que então este recipiente é o cérebro. Tá. A água, nós vamos colocar agora então a água dentro do cérebro. Peraí. E o que vai ser esta água no cérebro? Então, essa água... Eu coloco com suspense ou posso jogar Pode tudo? Colocar, pode despejar. Então, essa água... Essa água aqui, dentro do cérebro, é a nossa mente. Só que essa nossa mente, né, já que eu estou falando da nossa mente macaco, que às vezes nos atormenta tanto, porque são tantos pensamentos, é pensamento demais que surge, a gente vai ilustrar com esses potinhos de glitter. Então, vou deixar o Dr. Elcio aqui escolher, ele vai colocar, e cada cor, né, de glitter aqui vai ser um tipo de pensamento. Então, pode ficar à vontade, aí vai contando pra gente. Peraí, eu vou colocar primeiro o glitter dourado, em homenagem à terceira camiseta do Galo, que esse ano é dourada. Então, vale a pena, a camiseta mais bonita desse ano no futebol mundial. Então, agora é o pensamento do Galo nessa mente. Essa mente está feliz, hein? Olha só. Estamos enxergando aqui o dourado. Então, é o pensamento do Galo.
Mas não tem só o galo nessa mente. Que mais que tem? O que mais que tem? Deixa eu pensar. Dizem que é importante o arquirrival, né? Então, eu vou colocar aqui o arquirrival, o azul, que é o Cruzeiro, né? Então, a gente está vendo aí o dourado, que é o galo, a gente está vendo o azul, que é o Cruzeiro, mas são 50 mil, 70 mil pensamentos por dia, então tem muita coisa para colocar nessa mente. O que vai entrar? Eu vou colocar esse vermelho aqui. Vermelho tem... a gente toma decisões difíceis, né? Que muitas pessoas não entendem. Então, todas as pessoas que tiveram sentimentos negativos, assim, que eu, de certa forma... Raiva. E, de verdade, um dos meus vieses, assim, eu gostaria muito que as pessoas gostassem de mim, sabe, velho? Eu não nasci para ser tirano. Mas as decisões difíceis deixam marcas, né, nas pessoas também. Sim, e todos nós queremos ser aceitos, né? Então, vamos ver. A gente tem aqui, com os pensamentos, a gente tem o galo. Dá para ver um pouquinho do Cruzeiro azul. Ixi, tem que tampar esse Cruzeiro aí. E aí a gente tem aqui o vermelho, então, pensamentos de raiva, né? Das coisas que não... De frustração, De frustração. Do meu ponto, seria o medo de desagradar as pessoas e todas as pessoas cujas expectativas eu não atendi. Expectativa, mas é uma outra história, gera sofrimento, né? Então, não é também só isso. O que mais tem nessa mente? Deixa eu ver. Tem a minha família. As coisas boas e também as obrigações que ela... Ônus e bônus. Ônus e bônus. Então, o pensamento família aqui prateado já está ficando difícil. A gente identificar cada um dos pensamentos, né, que surgiram, a gente está vendo um pouquinho. Ficam os pensamentos aqui na minha mão, velho. E vai ficar um pouquinho mais. Aí a gente já não está conseguindo perceber muito cada um, mas tem mais pensamento para colocar nessa mente. Afinal de contas, são milhares. Esse aqui vão ser várias linhas de baixo que eu preciso aprender. E, na verdade, todas o que eu faço de lazer e de bem-estar. Então, o pensamento sobre lazer nesse roxinho, que praticamente encobriu os outros, mas e esse verde? Vai ser qual pensamento? Isso aqui é as contas. Então... São os boletos. Muito dólar. O pensamento, então... Vixe, Maria. As contas... Você sabe que... Só um parêntese aqui dessas contas. Você sabe que até pouco tempo atrás a minha família era eu e a Grati, né? Aí veio o fofinho do Heitor. E aí meu filho do primeiro casamento veio morar comigo, meu pai, sabe? Eu brinco, meu pai é meu filho do primeiro casamento. E aí a casinha que a gente morava, apartamentinho, né, não comportava toda essa turma. Então isso resultou em uma enorme conta da casa nova. Ai. Muito bem. Então agora eu vou te pedir para que você misture bastante aí todos esses pensamentos, né? Porque a gente tem muitos pensamentos, a mente macaco vai pulando de galho em galho. Então vamos misturando, vamos misturando. É o carnaval da minha mente. E aí, olha só, o que acontece, né, com a gente no dia a dia? Então, assim,
tem a lembrança do Galo, tem a concorrência aí do Cruzeiro, tem também aí a questão da família, tem as contas para pagar, tem lazer, tem memórias do passado, planejamentos futuros. A nossa mente, muitas vezes, ela fica assim, nesse emaranhado de coisas, então pulando de galho em galho. Aí vamos parar um pouquinho de mexer. Quando a gente, por exemplo... Foi mal, gente. Se permite pausar um pouco, não é que a nossa mente vai ficar vazia. Mas o que está mudando quando a gente se permite essa pausa, esse decantar? A gente está vendo que todo esse glitter, ele está vindo aqui para o fundo, mas dessa forma a gente consegue ter uma percepção melhor. É como se a nossa mente ela ficasse mais limpa, nos permitisse essa percepção mais refinada. Quando está tudo acontecendo, muitos pensamentos, como foi quando agitamos essa mistura, a água fica turva, a gente não enxerga, a gente não consegue perceber, às vezes a gente não encontra muito saída para alguns problemas que a gente tem na vida. E à medida que a gente se permite simplesmente deixar decantar esses milhares de pensamentos, essa mente macaco descansar um pouco, eles estão lá. Mas a gente olha e a gente pode perceber com mais nitidez e encontrar, talvez desta forma, outras saídas, outras soluções, perspectivas diferentes sobre aquilo que já está, ao invés de nos prendermos e ficarmos naquela mistura que não nos permite perceber a mente mais claramente. Já se percebeu assim, com tantas coisas na cabeça, com tantas coisas na mente, que fala, não, preciso parar um pouco, não sei o que fazer agora, não sei o que decidir. Muitas vezes. E é um aprendizado, né? Você entender a importância de parar. Um aprendizado até poder se perceber que a mente estava, às vezes, naquele turbilhão. E esse turbilhão, não sei o que você acha, Vera, mas ele tem um quê de... visualmente, ele preenche, né? Ele preenche. Então tem um quê meio até viciante nesse turbilhão, sabe? Parece que quando você para, como se você estivesse perdendo alguma coisa. Não sei se faz sentido isso para você. Sim, com certeza. Acho que a gente pode até promover o turbilhão de novo para poder repetir isso que você trouxe, né? Então, à medida que... É uma festa, né? Nossa, fica assim, mas eu não separo mais o vermelho do prata, né? A gente fica, na verdade, até muito magnetizado, né? Por isso. Mas imagina o seu computador rodando todos esses programas ao mesmo tempo, né? Exato. Tem que ser um campeão de computador, né? Essa pode ser uma prática, por exemplo, quando a gente se percebe assim, né, na nossa mente. Eu conheço várias pessoas que têm uma garrafinha assim do lado do computador. Para poder se lembrar, né, então nesse momento que está agitado, de se permitir deixar decantar, até acompanhando cada pensamento que vai decantando, para poder trazer esse momento de pausa e mais
clareza sobre o que está acontecendo, a situação que eu estou vivendo, para não ter essa super identificação que a gente mencionou, e a nossa visão ela fica mais limitada, ela fica turva sobre a realidade, sobre aquilo que está acontecendo. E outra coisa, assim, a realidade é a realidade, com problemas, Então, não é que estar assim vai necessariamente tornar as coisas mais fáceis. Não. Mas te torna mais eficiente, né? Exato. O sistema fica mais eficiente. Sim. Porque a gente também, né? A nossa mente, ela não consegue focar muitas Minha coisas conta ao mesmo continua tempo. aqui, né? Exato. Continua. Eu só preciso lidar com ela melhor. Exato. Porque faz parte, né? Então, está aqui, mas como ela está agora, nesse lugar, me permite, talvez, pensar em alternativas. O que eu poderia fazer com essas contas? Passar para o Carlos? Não sei, né? Pode ser eu quero. uma alternativa. Toshi, né? paga minhas contas, por favor. Mas, velhinha, eu sempre pensar fora da caixa. Por que eu só não jogo a água fora com esse tanto de coisa? Então, da mesma forma, né, que a gente trouxe aqui, que essa é a nossa mente, quanto mais a gente tenta não pensar, tudo que a gente resiste persiste. E essa mente tumultuada do jeito que ela está, ela é um produto extremamente valioso, único no universo. Esse computador que você construiu ao longo da sua vida, com esse sistema operacional que você foi atualizando, ele é único e ele pode fazer análises únicas no universo. Sim. Mas pode nos adoecer também. Sim. Aí o meu convite é assim, para não jogar a água fora. Sim. E sim desfragmentar esse disco aqui, atualizar, rodar um antivírus. Trazer novos programas, novas possibilidades que talvez façam ele rodar melhor. Sim. Alguma dica em especial para isso? Como é que a gente poderia? A minha dica atual é eu vou querer fazer um negocinho desse para mim, velho. Para poder... Para poder balançar. Para poder lembrar. Eu acho que esse é o caminho, né? No fundo, a gente fica sedento de dicas fáceis, né? Mas eu acredito firmemente que a minha solução vai funcionar para mim. Pode ser até uma referência que você vai comparar o que vai funcionar para você. Mas é um exercício totalmente pessoal. Então, coisas que funcionam para mim como fontes de bem-estar. Da mente? Como cuidar fonte da de cuidado mente? comigo, né? Eu acho que é isso. Cuidado. Saiba que você e a sua mente e tudo que ela envolve, a mente como uma... Imagina que a mente pega informação de tudo que está ao seu redor, de tudo que você é. Então, cuidar da mente, cuidar de você é fundamental. Como é que você descobre o que faz bem para você? Tentativa e erro, eu acho. Um dos métodos mais eficientes. Agora, lembra que nossa memória, o acesso à nossa memória, ele é muito enviesado. Então, pega um momento e fala, putz, que legal estar aqui onde eu estou, fazendo isso que eu estou fazendo. Por mim, eu continuaria fazendo isso aqui várias horas. Sabe quando você está fazendo uma coisa que você não vê o tempo passar? Anota. Isso. Descreve aquilo. Será que essa não é uma fonte de bem-estar para você? Será que não é algo que vale a pena você investir mais tempo? Agora tem que fazer esse inventário. E para descansar a mente? Aí você é especialista, né, velho? Que essa mente pensa, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas eu penso demais.
O tempo inteiro eu estou pensando. Pois é, aí o pensar... Que pensar é esse, né? Às vezes você está falando de uma dimensão, de uma única dimensão da possibilidade de pensar, que é o pensamento verbal. E os outros pensamentos? Será que está pensando muito? E o seu pensamento musical? Eu que estou fazendo aula de música, né? Uhum. Porque todas essas outras formas de pensamento, ou essas outras linguagens possíveis do pensar, elas são fonte de uma outra gama de informações. Então, eu convidaria a exercitar essas outras formas de pensar. O sentir do corpo, o sentir do gosto, do cheiro, de outros barulhos que não a língua portuguesa, né? Da sua posição, e aí eu já estou roubando do Mindfulness, né? Como é que você sente o peso do seu corpo, a posição do seu corpo, os incômodos, né? Que é uma fonte inesgotável. E a própria imaginação também, né? A gente se distrai muito com os nossos próprios pensamentos. Uhum. É uma forma barata de se distrair, né? Muitas vezes de se divertir, ou não. Mas pode ser estimulante e tranquilizador ao mesmo tempo. Esse exercício que você falou do limão, né? Imagine o limão. Dá uma coisa tão diferente interna, assim, não sei. Sim. É um negócio divertido também, né? Então, não sei. Cada um acha o seu caminho. Mas o que você diz, Vera? O que você sugere como fórmula mágica para tranquilizar a mente em 2 minutos? Na verdade, eu vou ficar devendo, porque não existe, né, essa fórmula mágica, ainda não descobri. Talvez alguém que faça essa descoberta vai poder pagar todas as contas possíveis e imagináveis. Ou então a coisa do Matrix, né? Que você gruda aqui, pluga o negócio, aí você instala o programa da serenidade. Na verdade, eu acho que a gente tem um conjunto, né, de possibilidades para ter uma mente zen, uma mente mais serena, uma mente mais sábia. No universo, por exemplo, de alimentação, isso vem muito também da DBT, da terapia comportamental dialética, que é dividir em 3 mentes, né? Então, enquanto, sob um ponto de vista, é possível dividir no sistema límbico das emoções, no neocórtex, parte superior, no cérebro reptiliano, né? Muito pela amígdala cerebral, a gente fala de 3 mentes. Uma mente racional. Uhum. Então, é muito comum a gente pensar. Ficar no mundo do pensamento, do planejamento, no que já foi ou no que será. Somos seres pensantes. E esse pensamento, muitas vezes, a nossa mente, pela sua característica evolutiva, nos traz, às vezes, nos prepara para cenários muito catastróficos em geral. Por outro lado, né, e ela é muito, né, do que tem a evidência, do que eu construí na minha mente, a gente tem também a mente emocional, que é muito impulsiva, movida pelas emoções. E quando, por exemplo, né, e aí eu vou falar do que é a minha prática. Então, dentro de mindfulness, dentro da atenção plena, a gente não fica nem na racionalidade pura, dessa mente muito cognitiva, e nem também na tão impulsiva, que é essa mente emocional. A gente fica no caminho do meio. A mente sábia, que considera, sim, as teorias, o saber e também as emoções, mas equilibrando
mente e coração, para que haja um equilíbrio. E para que a gente possa ter essa mente mais sábia, essa mente zen, faz parte a gente mexer o corpo, então a atividade física, porque aumenta muito a nossa possibilidade de aprendermos diferentes formas de lidarmos com aquilo que surge e é criado na mente. Então, utilizando o corpo como uma ferramenta, como uma forma de expressão e equilíbrio da nossa psique. A gente também precisa movimentar o corpo, porque ele não foi feito para ficar parado. Sabe que tem evidências recentes que mostram que o sedentarismo é pior para a saúde do que fumar. Pois é. E aí, se a gente for, então, levar ao pé da letra, que você... metade das pessoas que fumam vão morrer por causa do cigarro. Metade. Então, imagina o problema do sedentarismo. Você tinha falado há pouco sobre não usar a mente, né? Então, se a gente não usa algumas áreas, então vai aposentando. Imagina como vamos ficar, então, dentro desse sedentarismo. Como seremos? Talvez com a figura do que hoje sai nos desenhos dos extraterrestres, porque aí a cabeça maior, mas o corpo que não usa, né? O da lei de Darwin, o que a gente não usa, atrofia. Mas, terapeuticamente falando, o corpo ele pode oferecer muitas possibilidades para aliviar, para tornar esta mente mais saudável, mais leve. Por outro lado, também não posso deixar de mencionar o que compete mais especificamente à minha área. Aquilo que a gente come vai refletir também no nosso estado mental. Então, mais ansiedade, mais depressão, e isso existem cada vez mais estudos demonstrando isso, quanto mais rica em alimentos ultraprocessados é a alimentação, mais chance eu tenho de desenvolver a ansiedade, a depressão. Existem trabalhos, inclusive, mostrando em jovens, com milhares de jovens, o número de acessos ao fast food e também a ideação suicida, o quanto de uma alimentação tão rica em açúcar, em gordura, inflama as células do corpo e também do cérebro, influenciando o meu humor, da mesma forma que o meu humor pode influenciar também as minhas escolhas alimentares. E às vezes, mesmo fazendo tudo isso, então mesmo usando o treinamento de mindfulness, que é como se fosse uma ginástica para o cérebro, aproveitando a neuroplasticidade cerebral, a possibilidade de mudar a densidade de várias áreas do cérebro e também mudar o tamanho, a preservação, por exemplo, do córtex pré-frontal, que vai me permitir tomar as decisões, a redução da minha amígdala cerebral, desse cérebro reptiliano, para que eu não seja tão impulsivo e não vá brigar tanto com as pessoas à minha volta. Se nada disso funcionar ou não for suficiente, a gente também tem outros recursos da psicoterapia, da psiquiatria, para acolher de diferentes formas, porque o que contempla e traz uma melhor qualidade de vida para uns, não necessariamente trará para todos, né? Esse cardápio de possibilidades, mudança, né, de estilo de vida, mas muitas vezes também a necessidade de um tratamento medicamentoso para me levar a esse equilíbrio
de não dizer que não existem problemas ou resolvo todos os problemas e quero jogar, né, essa água fora. Mas o que a gente pode aproveitar daquilo que a gente tem, o que pode gerar aprendizado, né, daquilo que passa pela nossa mente. O que eu quero transformar de fato em realidade. Uau. Que é possível transformar. Fantástico, Verinha. Adorei. Adorei. Aprendi muito. Eu ia falar isso, né? Aprendi muito. E temos muito que aprender. Não, e olha, podem, quem está assistindo, sugestões de temas, o que vocês quiserem, tiverem interesse de ouvir, só mandar nos comentários. Mente Zen, o seu desfragmentador de disco. Então tá, um grande abraço. Até a próxima, amigos do Mente Zen. Verinha. Então, nos encontramos num próximo episódio para falar um pouquinho mais aqui no Mente Zen de tudo aquilo que permeia a nossa vida.